Oi, irmão, como que você tá? Ô, Alex, eu gostaria da sua permissão para divulgar essas suas respostas, publicar essas suas respostas nas minhas redes, que tem uma mixaria de pessoas, que é só realmente gente muito próxima de mim, gente da minha confiança, que eu conheço pessoalmente, a maioria, raras exceções de gente que eu não conheço pessoalmente. E quando eu não conheço pessoalmente, é gente assim que nem você. Então, eu queria pedir sua permissão, não, porque muita gente não sabe responder essas perguntas. Muitos daimistas que estão aí há anos não sabe de nada disso daí que você colocou, porque vai muito além de uma opinião pessoal. Tem opinião pessoal, sim, mas vai muito além, né, irmão? E se eu tivesse que apenas detalhar mais alguma coisa, eu iria perguntar, para expandir um pouco algumas questões, a questão do terço, que é uma dúvida que eu tenho também, do porquê que se tiraram as contemplações dos mistérios, porque reza só as Ave-Marias. E o terço sem a contemplação dos mistérios não é terço, é mantra, né? E porque o terço não é uma oração mariana, é uma oração cristocêntrica, porque enquanto você está verbalizando Ave Maria, você está contemplando os mistérios da salvação, né? Então, se você tira os mistérios, você acaba, desmonta a oração do terço. E eu acho que no Santo Daime, não sei quem que fez isso, sabe? Na cabeça de quem que passe, vamos tirar os mistérios. A pessoa que fez isso não sabe o que é o terço. E não sabe nem o lugar de Nossa Senhora no terço, porque o lugar de Nossa Senhora não é apontar para ela própria, é apontar para o filho dela, né? Então essa é uma outra questão também, que se tivesse que expandir, eu acho que essa daí seria uma das que eu expandiria. Mas eu sinto muita necessidade, irmão, de divulgar isso daí sim, tá bom? Eu tenho vários amigos daimistas que estão até agora fundindo a cabeça para responder as coisas e não responderam. E você, imediatamente, você não precisou nem pensar, foi na hora. E, irmão, por favor, tá bom? Aguardo a tua resposta. Um beijo. Salve, salve, meu irmão. Uma boa noite. Como é que estão as coisas? Primeiramente, meu irmão, eu queria lhe agradecer pelas palavras elogiosas. Tenho um irmão de caminhada que é fardado do Santo Daime também. E certa feita, ao se referir a mim com palavras elogiosas e a minha pronta negativa, ele pegou e disse assim: "Ô, irmão, posso dizer uma coisa?" Eu digo: "Pode." Ele disse assim: "A falsa modéstia não vem de Deus." Ele falou. A gente tem que ter, a gente que está nesse caminho espiritual, a gente tem que ter humildade. Mas humildade não é falsa modéstia. Humildade não é diminuir o nosso valor. A gente tem o nosso valor e quando ele é reconhecido, a gente mesmo tem o dever de reconhecer em nós também. Né? Todos nós temos a nossa luz. Em alguma coisa, uns, em outra coisa, outros. Então, lhe agradeço pelas palavras e tento não me envaidecer, mas sei que é fruto de uma busca sincera, tanto espiritual como da área do conhecimento. Mas saiba, antes de tudo, que é recíproca. Né? Tenho, assim, das conversas assim mais profícuas e assim, com as quais eu mais aprendo, assim, das que eu mais aprendo é com o irmão. Né? Inclusive que me força a refletir sobre questões que eu não tinha refletido. Por exemplo, agora o irmão colocou um pouco a percepção que tinha a respeito das alterações que o mestre Irineu fez no Pai Nosso, me fez pensar também a respeito da perspectiva do irmão. Então, tem a minha, tem a do irmão e a partir disso a gente vai formulando conhecimento, porque como nos diz o mestre Paulo Freire, né, que a gente ensina aprendendo e aprende ensinando, é uma vida de mão dupla, não tem como ser diferente, né? Porque se a gente se coloca num pedestal que só ensina, a gente fecha a nossa porta para aprender. E se a gente coloca se a gente se coloca, se rebaixa ao ponto de quem só recebe, que só aprende, a gente fecha a perspectiva de que a gente também tem algo a ensinar, sabe alguma coisa, tem bagagem, tem vivência, tem conhecimento. Todos, do mais graduado ao analfabeto.
Aliás, boa parte das reflexões que eu tenho sobre a doutrina, eu tive com pessoas que mal sabem assinar o próprio nome. Então, para você ver como, né, conhecimento não quer dizer necessariamente erudição, né? Então, primeiramente, agradeço as palavras do irmão, aí já estou enrolando, é que eu gosto de falar, né? Mas eu estou enrolando, mas primeiramente eu agradeço as palavras do irmão. Sobre a questão do terço, irmão, então, eu também vou dar uma opinião, claro que uma opinião embasada em leituras, em reflexões que eu fiz, em conversas, né? Memória oral das pessoas, enfim. Tem um livro que o irmão já deve ter lido, provavelmente, se não eu recomendo, que é O Venho de Longe. Eu acho que é a obra mais completa, assim, a biografia mais completa sobre a vida do mestre Irineu, que foi escrito por dois antropólogos, e eles tomaram cuidado de ir até São Vicente de Ferrer e entrevistar descendentes dos parentes mais próximos do mestre, né? E trazer assim nessas entrevistas assim um pouco do background cultural, social e principalmente religioso que o mestre Irineu cresceu, né? E o São Vicente de Ferrer é uma cidade, uma região da Baixada Maranhense bastante atravessada, principalmente por duas vertentes, né, que é a pagelança cabocla e o catolicismo popular afro-maranhense, que tem suas características, né, muito marcadas, né, do encontro, né, das crenças africanas, né, que trazem muito forte a ideia de ânima, né, da presença animada, espiritual, nas coisas, nas palavras, né? E a pagelança cabocla, que relegou às religiões afro-maranhenses o conceito que é indígena do encantado e do encantamento. E essas experiências religiosas, essas formas de sagrado, elas partilham uma ideia muito forte de que o que mais importa no âmbito espiritual é o fenômeno em si. É da onde vem o encantamento. O que encanta? Objetos, seres, o que produz a cura, né? Porque esse catolicismo afro-maranhense tá muito presente, muito forte a figura da benzedeira, da rezadeira, etc. Né? E o que produz a cura? O que acorda a folha? Né? É o encantamento que advém da palavra, com a fé, né? E com a autoridade necessária para fazê-lo. E aí um catolicismo popular onde o centro dele é o fenômeno em si, a reza é muito importante, mas a reza é importante em si, não a teologia por trás da reza, não a formulação que se tem em relação àquilo. Então a ideia, por exemplo, de que o texto é um método de oração cristocêntrico, e de fato não é o mais importante dentro de uma concepção encantada, o que eu chamo de tecnologia encantada, né, do catolicismo popular afro-maranhense. O importante, na realidade, é o efeito que aquelas palavras vão produzir, né, no objetivo de encantar, né, aquele momento sagrado ou aquela pessoa que está sendo rezada, no caso de uma benzedeira, etc. Né? De acordar forças espirituais que vão agir em benefício daquela pessoa, enfim. Por que o terço ele é rezado antes dos trabalhos de farda branca? Na realidade, ele é um propiciatório, é um preparatório para que aquele trabalho seja embebido daquelas forças. Né? E o Daime é uma doutrina profundamente mariológica, né? Tanto que a primeira coisa que o mestre Irineu falou quando a Virgem da Conceição perguntou quem você acha que eu sou, ele disse, para mim você é uma deusa universal. Né? E a gente vê nos hinos que existe para o daimista
Claro que não com essas palavras são minhas, né? Mas uma união hipostática da mãe com o filho, né? Então, para nós não existe nenhum problema em equiparar Maria a Jesus e Maria a Deus. Para nós não existe esse problema. Até porque o mestre Irineu, em vários momentos, ele equipara Maria à lua, Maria à terra, né? Mãe criadora, mãe geradora. Ele está falando da terra. A gente pode perceber nos hinos uma relação muito profunda com os elementos da natureza, né? Por exemplo, aquele hino 6 horas da manhã, ele está falando do Pai Divinal, né? 6 horas da manhã eu devo cantar para receber a meu Pai Divinal. A quem ele está se referindo? Né? O pino do meio-dia, a luz do resplendor, 6 horas da tarde, o sol vai se pôr. A terra é quem gira para mostrar toda a criação ao meu Pai Divinal. A terra gira em torno de quem? Do sol. Ele está falando do sol. Olha que interessante. Né? Então, a mãe, como mãe geradora, né, eu percebo pelo menos muito isso para o mestre, para o padrinho Sebastião, até mais evidente isso, mas para o mestre Irineu, ela, digamos, é a semente que gera Deus. Ela é o receptáculo da semente que gera Deus. Então ela está numa união profunda e indissociável de Deus. Então, para nós, a nossa doutrina ela é sim mariológica. Né? E não há idolatria nenhuma nessa equiparação para o daimista. Um católico já vai dizer que não, está errado, isso aí é mariolatria. Né? Enfim. Mas isso aí é um outro assunto, eu já estou tangenciando. Vamos voltar ao que eu estava falando anteriormente. A questão daquilo que está presente no fenômeno, né? O Daime é uma religião profundamente fenomenológica, nesse sentido dialoga muito com a Umbanda, com o Candomblé, com o tambor de mina, etc, etc. Né? A oração ela é embebida de um devir encantado. Então, essas formulações teológicas, como anunciar ali os mistérios e fazer a leitura dos textos bíblicos referentes a esses mistérios, poderia ser feito, mas no sentido assim também de uma tecnologia encantada. Não seria feito para uma reflexão a respeito no sentido mais teológico. Tu entende, irmão? Não sei se estou conseguindo me fazer entender. Então, o catolicismo popular não é o catolicismo da igreja. Né? Ele não é o catolicismo escolástico, ele não é um catolicismo voltado para uma reflexão teológica, ele é um catolicismo encantado, ele é um catolicismo que vai trazer a ânima africana e a noção de encantaria indígena para aqueles símbolos e signos que são utilizados de uma maneira instrumental, mas com toda a reverência e respeito a quem ele se refere. Porém, há uma reverência e respeito encantado, e não associativa, e não de representação. Não há uma representação de Deus e de Maria. Quando se reza, aquela reza é como se evocasse a presença real desses entes. E há essa presença real, basta a fé no processamento do fenômeno, de encantar, de tornar aquilo com ânima. Passa a ter ânima, passa a ter alma, passa a ser encantado. Então eu acredito assim.